Fala, guerreiros, mais um vídeo aí pro canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. A gente vai abordar nesse videozinho a derrota do Volta Redonda ontem contra a Portuguesa, né? Uma surpresa aí. Quem tem visto Volta Redonda vê que vem jogando bem. Vamos falar também do acordo bilionário que a Liga Futebol Forte assinou ontem em São Paulo, né? Com a empresa de investimentos americana Cerejet. Vamos falar sobre isso, o que isso pode melhorar, o que isso pode trazer de bom para o nosso futebol com a criação de uma liga forte, né? Com valores bons para os clubes, não ficando à mercê da emissora que hoje tem os direitos de transmissão, que é a Globo. E vamos falar também do clássico de domingo contra o Vasco, né? A preparação aí vai começar hoje, terça-feira, esse vídeo está sendo gravado na manhã de terça. Então, preparação para o clássico hoje. Ontem os jogadores tiveram folga e o nosso adversário joga hoje, mais tarde. Não é o último jogo dessa rodada, né? Tem Flamengo e Resende, mas o Flamengo também joga hoje, mas pelo Mundial de Clubes, né? Vamos secar aí nosso rival. E vem comigo as informações aí desse videozinho muito bom, muita informação importante para você, principalmente em relação ao clássico de domingo, né? Mas sobre ingressos, sobre outras coisas que englobam o clássico contra o Vasco domingo no Maracanã. Então, tamo junto, galera. Vem comigo, vamos falar sobre isso. É isso aí, gente. Para eu não esquecer que eu tenho esquecido, você que não me conhece, Xande Pantoja, canal Guerreiro Tricolor, verdadeiro canal da torcida tricolor. Já deixa seu like também, se não gostou, depois você dá o dislike, não tem problema nenhum. Mas inscreva-se, dá essa moral para mim, compartilhe o vídeo com os amigos, ative as notificações lá em cima em todas, para você não perder um vídeo do canal, nenhuma reportagem do nosso clube, nosso tricolor de coração. A gente fica muito louco da cabeça, né? Somente nesse início de ano que o Fluminense não vem jogando bem ainda, né? Falei sobre isso no vídeo pós-jogo, do jogo de domingo contra o Audax, que era a nossa obrigação vencer. Tá? Então dá essa moral, visualização, like, compartilhamento, ajuda muito o canal, me ajuda a crescer. Eu não sou só youtuber, daqui a pouco estou saindo para trabalhar, então dá essa força para a gente crescer o canal, botar para cima, botar para frente, né? Para de repente a gente só trabalhar com isso aqui, trazer as informações mais rápidas, mais quentes, né? Mais formidáveis para você. E o Volta Redonda perdeu ontem, né? Quem diria? Pô, a Portuguesa, aquele time que deu sufoco na gente, ganhou o Vasco, jogou bem contra o Botafogo. Ontem também, vou ser sincero, né? A Portuguesa não estava jogando nada até o goleiro do Volta Redonda dar um presente no primeiro gol, né? O Volta Redonda saiu na frente, fez 1-0, né? Com Berg. O Portuguesa empatou, uma falha do goleiro do Volta Redonda. Depois a Portuguesa se animou, fez o segundo ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo o goleirão já acho que achou que uma falha só estava ruim. Foi tentar sair jogando, tentou driblar o atacante da Portuguesa e deu mais um gol para a Portuguesa, terminando aí com um placar de 3-1 para a Lusa, que subiu na tabela, está com 8 pontos. O resultado foi excelente para a gente, porque agora estamos em terceiro, a Volta Redonda pelos critérios de desempate, né? Estamos empatados com o Botafogo, né? Botafogo em segundo, Fluminense em terceiro, Volta Redonda em quarto, todos com 13 pontos, mas no critério de desempate ficamos na frente, isso é muito importante, né? Temos 2 clássicos ainda pela frente. Bangu ali vem com 12, que é um dos últimos jogos que vamos fazer aí no final da Taça Guanabara. É um time muito bem treinado pelo Felipe, né? Aquele que foi lateral esquerdo, muito conhecido no Vasco, jogou no Fluminense também, jogou muito no Flamengo também. Então o Fluminense acabou sendo ajudado aí com esse resultado. Bom, né? Futebol é isso, faz parte. Quem apostou aí deve ter se dado mal, porque devia estar apostando na vitória do Volta Redonda. E tirando isso, vamos falar agora, continuar no Campeonato Carioca, né? Sobre o clássico de domingo contra o Vasco. É um clássico muito importante, né? Eu acho que é o segundo jogo mais forte do Fluminense esse ano. Pegou o Botafogo, que é um time já estruturado desde o ano passado, um trabalho do Luiz Castro, técnico do Botafogo, a qual eu gosto muito do seu trabalho, é um bom treinador. Ele fala sempre de jogar contra o Fluminense, né?
a gente fica chateado porque o Fluminense não jogou bem contra o Botafogo, teve o lance do pênalti, né, aquela confusão toda que nós já sabemos, e o Botafogo não jogou também tanto para ganhar o jogo, mas, como o Luiz Castro disse, né, o que importou para ele foi a vitória, porque ele já tinha feito bons jogos contra o Fluminense, né, e não conseguia ganhar o Fluminense. Quando estava ganhando, acabava cedendo empate. Então ele, lógico, ficou muito feliz com a vitória, enalteceu a postura do seu time, conseguiu jogar contra o time do Fernando Diniz, por mais que tenha sido um jogo feio do Botafogo, mas o que importou para eles foram os 3 pontos, e o que importa no futebol é a vitória. Então tá tudo certo. Eu acho que o Vasco é um time um pouco menos organizado, no sentido de que é um time novo, né? Muitos reforços vieram esse ano. É um treinador, Maurício Barbieri, que gosta de jogar para frente, mas é um início de trabalho do Vasco, então para eles também uma derrota não seria tão chocante assim. Mas eles vêm muito motivados, né, para o jogo de domingo, principalmente por causa dessas coisas que são faladas toda hora pelos youtubers vascaínos, pelos vascaínos, a questão do Maracanã e do jogo do ano passado, que foi cobrado um valor exorbitante, eles tiveram que entrar na justiça para ter o mesmo direito de pagar o que paga o Fluminense e Flamengo. Então isso já começou, essa história começou no ano passado. Para você que não se recorda, o Vasco queria jogar um jogo da Série B no Maracanã, foram 2 jogos, e um que o Flamengo falou que não poderia jogar por causa do número de jogos no gramado, criou-se uma confusão, e depois pelo valor do aluguel do estádio. Então isso já começa no ano passado, e esse ano, depois da parceria e da compra do Vasco pela 777, né, isso tem vindo muito mais à tona. A 777 quer ser uma das empresas que querem entrar na licitação, e a licitação foi travada, Ministério Público Estadual, é uma confusão generalizada. Quando envolve política, né, a gente sabe como é que é, uma confusão que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então os vascaínos ficam sempre falando que é o time do povo, que é isso, que foram os primeiros a deixar os negros jogar futebol, aí começa a misturar uma coisa na outra, que tem direito a jogar no Maracanã. Eu, particularmente, não sou contra o Vasco ou o Botafogo jogarem no Maracanã. Acho que é um estádio que eu, particularmente, vi muitos jogos clássicos, né, no Maracanã com esses 2 times, então não teria lógica eles ficarem de fora. Agora, em relação à confusão, a quem está certo, a quem está errado, aí a empresa que comprou o Vasco falou que ela conseguiria gerir o Maracanã melhor que todo mundo, então se botou acima de todo mundo. Então já começa uma soberba também muito grande também por parte do lado do Vasco. Não estou falando dos seus torcedores, estou falando até dos dirigentes e de quem comanda o Vasco agora. Então fica uma rixa, né, sobre isso. E você, tricolor, que pode ir ao Maracanã domingo, que você quer e pode, vá. Né? Os ingressos estão sendo vendidos desde ontem para os sócios do Fluminense. Então vá ao Maracanã, leve mais um, encha a nossa parte, porque a torcida do Vasco vai ter direito à compra de ingressos a partir de amanhã, né? E o público geral também, a partir das 10 horas. E a torcida do Vasco vai encher o Maracanã, até muito por causa disso que eu acabei de falar, dessa confusão toda em relação ao estádio. Então eles querem mostrar que merecem jogar no Maracanã, que bota mais torcida no Maracanã, como alguns aí ficaram fazendo gracinhas aí, falando que o Fluminense bota pouco, aí bota foto do estádio Fluminense com o estádio vazio. Só que, se a gente for olhar a média de público do Fluminense, o Fluminense está muito acima do Vasco ainda, esse ano. Então, acho que é muito mimimi também, né? E que isso não vá para o lado da violência, né? Porque esse tipo de coisa acaba acirrando, né? Eu, pelo meu amigo vascaíno, um youtuber, até o Zé Colmeia, um abraço, Zé Colmeia, ele postou lá no Instagram dele que alguns tricolores estavam incitando alguma coisa. Eu, particularmente, não vi, sou contra a quem está incitando alguma coisa no domingo, porque famílias vão ao jogo, crianças, senhoras, mulheres. Então, temos que ir para ver o espetáculo, para torcer pelo nosso time e evitar briga, confusão, qualquer tipo de coisa que estrague o jogo, que é o mais importante, né? Confusão, briga, fica fora desse contexto do futebol. E sobre os ingressos do jogo de domingo, né? Os sócios do Fluminense já podem comprar o ingresso, começaram a vender ontem, segunda-feira.
E não, os sócios que têm o desconto 100% não vão poder ter esse desconto, porque a FERJ não deixa, né? A federação tem no regulamento isso aí. Os clássicos da Taça Guanabara são 50-50, meio-meio. Então, Vasco e Fluminense vão receber, dividir igualmente a renda do jogo. Então, eles entraram no acordo, os clubes entraram no acordo de que os sócios tenham 50% de desconto. Então, tanto sócios do Fluminense como sócios do Vasco vão ter 50% de desconto. Aqueles que têm 100 vão ter 50%. E os torcedores público em geral e os sócios do Vasco começam a comprar amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Tem aqui os valores dos ingressos. Setor Sul, que é onde vamos ficar meia sócio, 35, 70 inteira. Leste inferior, 30 sócio, né? Que tem 100%, paga 30. 60 inteira e 30 meia, né? No caso, leste superior, 20. Sócio, 100%, né? 40 inteira, meia entrada, 20. E a oeste, que é a zona mista, 45 inteira, 90. A gente já estava fazendo vídeo, tive que parar, tive que buscar minha neta ali. Mas nesse meio tempo eu recebi uma notícia triste. E em respeito a vocês que me acompanham, e obrigado àqueles que mandaram mensagem, vou continuar o vídeo que eu tô fazendo, né? Eu já fiz falando sobre o jogo de domingo, falando um pouco do Diniz, ainda não botei, estava editando, acabou que me pegou de surpresa. Meu pai de criação, né? Porque meu pai biológico já faleceu tem alguns anos, mas o meu pai de criação veio a falecer hoje. E em respeito a vocês, vou terminar o vídeo para eu poder postar. E eu estava falando do jogo do Vasco, né? Falando de violência que não tenha, seja disputado dentro de campo. E a notícia principal do vídeo é o acordo, né, da Liga Futebol Forte, né, com o fundo, né, de investimento americano Serengeti, se eu não errei, né? Fecharam ontem um pré-acordo, né, de 4,8 bilhões de reais. Então é um dinheiro muito bom. Eles querem fazer parte da parceria, né, 20%. Então, os conselhos deliberativos dos clubes, né, os 26 clubes que fazem parte dessa liga, tem muitos clubes da Série B, muitos clubes da Série B estão nessa liga, os grandes da Série A, vou falar grande, né, porque é menosprezar os outros, mas da Série A, Fortaleza, hoje Cuiabá, Fortaleza, Inter, me perdi um pouco, mas Fortaleza, Inter, e agora esse pré-acordo mostra já um início num processo para a criação de um futebol mais forte, menos dependente da Rede Globo, que possa trazer mais capital estrangeiro, mais força aos clubes, né, de menor investimento também, de médio investimento, que se prioriza muito os clubes que tem mais torcida, mais massa só, né? E isso acaba dando uma discrepância, né, em contratações, em esportividade, em disputa de campeonato, né? E Atlético Paranaense, lembrei aqui. Então foi fechado esse acordo, né? Eles fecharam com a Life, né? Também Capital Partners, e a duração prevista do acordo é de 50 anos, né? E com a meta mínima de 36 clubes para esse acordo de 4,8 bilhões ser concretizado. E uma coisa boa é que esse dinheiro entra no cash. Então vamos cogitar aí que de repente o Fluminense, desses 4,8 bilhões, cogitar, né? Não sei quanto cada um vai ganhar, nem tem a porcentagem. 300 milhões. Já são 300 milhões que entram para o caixa do clube, de repente passar na dívida, né? Para
pagar o capital não de médio e longo prazo, né? Deixar o fluxo de caixa equalizado, ter novas contratações, ter menos sufoco para você montar um elenco bom, de qualidade, não só no futebol, mas em outros esportes também, ter um crescimento, como o vôlei esse ano vem muito bem aí também. É uma coisa e dizem já nos bastidores que alguns clubes da liga, né, da outra liga, já tem interesse em pular um muro, né, vamos dizer assim. A gente tem aí o Cruzeiro, que estava a fechar com a Liga de Futebol Forte, de repente agora com esse acordo pré-assinado já é um atrativo. Talvez o Botafogo, né? Cruzeiro, Botafogo, Grêmio. Então, isso é muito bom para o futebol, né? Lá tem vários clubes grandes, né? Lá tem os grandes São Paulo, Flamengo, Vasco, né? Botafogo, que tá nesse meio termo aí, não está muito fixo. Então, mas não tem os outros, né? Porque você precisa dos outros para formar uma liga de Série A e B. Porque a compra é pelo um pacote de Série A e de Série B. Então não tem como ficar de fora, né, uma coisa com a outra. Tá? Então isso ainda vai ter muita ainda história até abril. Os conselheiros dos clubes têm que analisar essa proposta, ver se eles aceitam e tal. Os clubes têm que estar de acordo. Tá? Então qualquer coisa com mais novidades a gente volta e a gente traz aqui para você. Desculpa aí um pouco a trava, né, na hora de falar. E o assunto que eu esqueci de falar lá,